Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos continuar com esse vídeo. No caso, estamos na segunda parte da segunda aula, ou seja, no segundo capítulo do livro de Omar Srinivati. Vou deixar o link aqui embaixo para você poder continuar na aula anterior e no mais, no final do vídeo vocês vão ver, assim como vocês podem visualizar também durante todos os vídeos do canal, vocês podem ir no canal e verificar a playlist completa com todos os vídeos que estão sendo lançados com relação a esse assunto de banco de dados e a outros assuntos relativos à área de computação. Pode dar uma olhada lá. Então, estávamos falando no vídeo anterior, falando sobre com relação ao estado do banco de dados. Falei que até então, o estado é a forma que o banco de dados está agora, ou seja, os dados que ele tem neste exato momento. Falei até então que nós temos o estado vazio, que é assim que eu crio minha parte inicial do banco de dados, ou seja, o meu diagrama, o meu esquema. Eu criei meu diagrama, criei meu esquema, criei meu modelo, por exemplo, diagrama entidade de relacionamento e joguei ele dentro do banco de dados. Pronto. Assim que eu criei ele sem dado nenhum, eu tenho o meu estado que é chamado estado vazio, certo? Nesse estado vazio, a partir daí, eu preciso inserir os primeiros dados. Assim que eu insiro os primeiros dados, que eu já expliquei na aula anterior, se você quiser volte aqui falando o que são esses dados iniciais, eu tenho o meu estado inicial, certo? Então, a partir daí, vamos pensar o seguinte, que toda inclusão ou exclusão, ou alteração nos dados do banco de dados altera o estado do banco de dados. A regra é a seguinte: o SGBD, que é o Sistema Gerenciador do Banco de Dados, é parcialmente responsável por garantir que cada estado do banco de dados seja um estado válido, ou seja, um estado em que todas as restrições de integridade são cumpridas. Então, é algo que a gente pode chamar, a gente vai falar mais na frente, que é o que a gente chama de consistência, certo? Eu vou pegar o banco de dados de um modo consistente e vou mantê-lo consistente, permanecê-lo consistente até o fim. Então, eu saio de um estado que é chamado de estado válido, estado consistente, eu modifico qualquer dado, inserindo, removendo, alterando um dado, e gero outro estado, e esse estado tem que ser tão consistente quanto o anterior, ou válido, certo? No caso, obedecendo às regras que foram estabelecidas anteriormente, restrições nos dados, integridade, relacionamentos, todas as regras existentes, certo? E onde ficam essas regras, essas restrições? Ficam em algo que a gente chama de catálogo, e os dados que eu coloco lá dentro com relação a essas restrições e essas regras é chamado de metadado, certo? A mudança na estrutura do banco de dados também é chamada de evolução no esquema. Por quê? Porque podemos pegar o banco de dados e com o tempo eu vejo que eu tenho mais necessidade de mudar alguma coisa, de aumentar a base de dados. Por exemplo, minha base de dados do doutorado, eu comecei ela com uma quantidade muito pequena de tabelas e no final eu gerei uma quantidade de tabelas acima de 50 tabelas. Então eu tive que ir trabalhando e conforme eu fui necessitando de mais dados, fui criando, fui destrinchando a partir de uma questão que a gente chama de formas normais, que mais para frente nós vamos trabalhar com isso aqui, que seria o quê? Eu tenho uma tabela às vezes aqui, que essa é uma tabela que ela é muito importante para mim, mas às vezes ela tem muitos dados e eu poderia quebrar ela em duas tabelas. Tem momentos que compensa eu dividir ela em duas tabelas, tem momentos que não compensa eu dividir ela em duas tabelas, compensa eu deixar tudo em uma tabela só. Então, é tudo com o tempo, as pessoas, no caso, você com experiência de projetista, você pode ir entendendo como melhorar isso, mas existem algumas regras para algumas normas científicas que podem ser utilizadas para poder melhorar isso daí, certo? Que mais para frente nós vamos trabalhar com isso aqui no canal. Então, essas modificações que eu tinha uma regra anterior e fui mudando essa regra, ou às vezes minha empresa foi evoluindo, ou às vezes a empresa foi crescendo mesmo, ou mudou alguma legislação, seja lá o que for, independente do que seja, o que acontece? Eu preciso entender que o meu esquema ele pode modificar, não é o ideal que ele modifique. Se ele modificar, a gente chama isso de evolução no esquema, porque eu estou melhorando. Não quer dizer que eu deixei de fazer algo lá atrás. Se eu deixei de fazer algo lá atrás, quer dizer que eu fiz um esquema errado. E não é o caso nosso. A gente não vai pensar no esquema errado. Estamos pensando que estamos fazendo algo bom do início ao fim, certo?
E o SGBD possui recursos para aplicar evoluções no esquema mesmo com banco de dados em operação. Por quê? Preciso criar uma nova tabela, vou ter que inserir todos os dados de novo? Não. Tem uma tabela que eu quero quebrar ela em duas. Eu preciso inserir todos os dados de novo nessa tabela? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Existem recursos dentro do próprio banco de dados que ele permite que você crie novas tabelas, altere o esquema sem que você tenha que reinserir todos os dados. Mas tem casos que sim é necessário você fazer um backup e depois fazer uma portabilidade. No caso, eu vou fazer um export, no caso vou exportar os dados para uma determinada estrutura, ou então eu crio uma nova tabela e eu vou importar os dados para essa tabela a partir de uma consulta, por exemplo. Eu posso fazer isso, eu fiz diversas vezes mesmo, especialmente nesse caso que eu tive que quebrar em duas tabelas e inserir dados novos a partir de cálculos de outros. Então é algo que eu tive que fazer isso de forma mais dinâmica conforme o meu esquema foi evoluindo. Vamos trabalhar o conceito essencial de arquitetura do SGBD. E no caso, você sabe que SGBD é Sistema Gerenciador do Banco de Dados. Então temos que entender o seguinte, algo que é necessário é o isolamento entre programas e dados. Por quê? Eu tenho um SGBD e a ideia nossa é que tanto o meu programa, minha linguagem de programação, C, C++, Python, PHP, não importa qual linguagem de programação, ela permita que meu programa seja feito em uma linguagem, de um jeito, e ele não armazene dados, porque meus dados vão estar dentro do banco de dados, certo? A ideia, justamente, uma das ideias principais de se utilizar SGBD é isso, porque eu tenho o meu programa que gerencia os meus dados, fica em um canto, e meu programa de acesso aos dados, interface com o usuário, de cálculos, muitas vezes, embora os cálculos podem ser feitos no SGBD, às vezes os cálculos devem ser feitos dentro da linguagem de programação em si, ou no programa, na aplicação. Então, eu posso separar as duas coisas. Além disso, eu posso, e às vezes devo, fazer isso, em geral, e geralmente a gente trabalha com isso. Tem linguagens de programação que são melhores para eu poder trabalhar com alguns tipos de cálculos, por exemplo, melhor do que se a gente utilizasse algo calculado diretamente no SGBD. Outra questão também relativa a esse isolamento entre programas e dados é porque o SGBD ele tem a parte do programa e tem a parte dos dados, do armazenamento dos dados. São itens configurados separadamente e no caso é até interessante porque a proteção dos dados, por mais que o software seu possa estar travado ou então você tenha somente instalado o cliente no seu computador, seus dados ficam fixos no servidor, ficam salvos em outra estrutura. Então é algo que é interessante saber que o SGBD também tem esse isolamento entre o programa de acesso aos dados, de otimização, com todas as regras dele que facilitam a vida de quem programa e de quem quer acessar esses dados, e a parte de proteção, que é um módulo mais abaixo, que já tem essas figuras e detalhamentos na parte inicial do capítulo 1 de Omassi e Navati, tem explicando isso, como é que fica essa divisão toda, certo? Outra, suporte a múltiplas visões. O que seriam essas visões? Pensemos o seguinte, pessoas diferentes dentro da mesma empresa, pensando no banco de dados empresarial, podem ter visões diferentes. Eu quero visualizar uma coisa, outro quer visualizar outra coisa, outro quer visualizar outra coisa. Então eu tenho níveis hierárquicos dentro da empresa. Por exemplo, um diretor da empresa ou diretor de uma escola não precisa saber talvez não precise saber para todos os momentos, quais alunos estão ou não estão na aula hoje. Mas um professor precisa saber quais os alunos, não só quantos, enquanto o diretor pode saber só quantos. Então posso estabelecer uma visão para o diretor dizendo, você vai saber somente quantos alunos estão disponíveis, estão em sala de aula hoje, e quantos não estão. Já com relação ao professor em si, ele pode saber exatamente quais os alunos estão em sala de aula. Então isso seriam as visões diferentes. Além disso, eu posso restringir os dados, falar, parte dos dados eles não vão ser acessíveis para usuários diferentes, ou programas específicos não vão ter acesso aos dados, enquanto outros vão ter acesso a esses dados.
E podemos também utilizar dentro do SGBD o catálogo para armazenar o esquema do banco de dados, que eu já falei com você sobre o esquema, já falei sobre o catálogo, não vou ficar repetindo isso aqui, senão vai delongar a aula absurdamente. Essas três características são melhor analisadas no conceito de arquitetura, que a gente chama de arquitetura de três esquemas, ou arquitetura ANSI Spark, que a gente vai ver aqui. Então, olha só, em termos simples, eu tenho um nível externo, que eu tenho os meus usuários que vão ter as visões diferentes dos cada um necessita, certo? Esse usuário, como eu expliquei anteriormente, não necessariamente precisa ver o mesmo desse aqui. Então eles podem ter interfaces diferentes, formas diferentes de visualizar o mesmo conteúdo, ou às vezes conteúdos diferentes. Esse aqui só vai visualizar esse conteúdo, esse vai visualizar esses dois aqui, por exemplo. Então tenho características diversas para usuários diversos, se eu quiser. Além disso, eu tenho um esquema que fica dentro no nível conceitual, que ele fica aqui dizendo como é que essas visões vão ser estabelecidas, para que a partir daí eu crie um esquema interno que eu diga como essas estruturas vão ser armazenadas. Então eu tenho onde cada uma das máquinas, cada um dos arquivos, isso aqui vai ser armazenado, está aqui dentro. Como vai ser organizado em tabelas em forma independente de onde vão ser fisicamente armazenados, em quantos arquivos, qual o tamanho de cada arquivo, que isso fica tudo aqui embaixo. Aqui eu organizo meu banco de dados inteiro, e aqui em cima, no nível externo, eu vejo quem vai acessar o que e como, certo? A partir de quais estruturas, a partir de quais tabelas, inclusive algo que há uma descrição rasa, que é algo que vai ser detalhado mais na frente, questão de visão no primeiro capítulo de Omasi e Navati, do livro. Mas a parte de visões eu posso inclusive estabelecer o seguinte: eu tenho um item que não está dentro do meu esquema, ou seja, não está armazenado fisicamente no banco de dados, mas eu posso ter uma visão para visualizar aquilo. Qual é o exemplo disso? Algo que eu acabei de falar. Tipo, o diretor de uma escola quer saber quantos alunos estão em sala agora. Ele não quer saber quais. Dentro do esquema interno, eu tenho exatamente quais alunos estão lá em sala de aula. Mas na visão externa, eu tenho um contador, que eu conto cada vez que o diretor quiser ver quantos alunos são, ele vai automaticamente, o banco de dados pode ir direto lá naquela estrutura, naquela tabela, contar a quantidade de alunos geral, contar a quantidade de alunos que estão em sala de aula, faço a relação dos dois e subo lá para o diretor dizendo, ó, na sala tal tem tantos alunos, na sala tal tem tantos alunos, no total, tantos alunos, certo? Então, isso é uma visão que utiliza dados que eles não existem fisicamente armazenados. Então, é algo que é muito comum de ser trabalhado dentro de visões mesmo de banco de dados, que o SGBD permite isso daí. Ainda na parte da arquitetura, a maioria dos SGBDs não separa completamente os níveis, mas suportam sua lógica em diversas formas. Então, não existe necessariamente essa divisão aqui, como eu falei com vocês aqui, teórica, certo? Dentro do banco de dados, eu como DBA, eu posso trabalhar com essas três formas. Às vezes um usuário externo somente trabalha com esse nível externo, às vezes ele pode descer um pouco e vir para o nível conceitual, mas às vezes não há essa distinção entre nível conceitual nível conceitual e nível interno, ou entre os esquemas, certo? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, em um banco de dados específico que eu vou trabalhar aqui nas minhas aulas práticas, eu vou trabalhar, vocês vão ver mais para frente, na parte de configurações, vão ver que tem como eu configurar os arquivos, como vai ser cada arquivo dentro de um esquema interno, no caso um arquivo de configuração, e o esquema conceitual é trabalhado de outra forma para cada banco de dados específico. Já no caso, no esquema interno, eu configuro o banco de dados todo, o SGBD inteiro, não cada um dos meus bancos de dados. Vamos supor que dentro de um servidor meu, por exemplo, eu tenho banco de dados de 3 empresas, porque eu sou prestador de serviços, eu sou uma empresa de software, por exemplo, e eu presto serviço para 3 empresas diferentes, uma padaria, uma farmácia e um escritório de advocacia, certo? São de donos diferentes, não tem relação nenhuma entre eles, exceto que eu sou o fornecedor de software deles, por exemplo. Então eu tenho, dentro da minha mesma máquina, dentro do meu mesmo SGBD,
eu tenho 3 bancos de dados distintos. Eu tenho a configuração de esquema uma só, mas eu tenho 3 esquemas conceituais distintos porque eu tenho 3 realidades distintas. Então, o nível interno, o esquema interno, descreve a estrutura de armazenamento do banco de dados, como eu já expliquei. Usa um modelo de dados físico e descreve detalhes completos sobre a forma de armazenamento de dados, os caminhos de acesso, tamanho de arquivos, formato de arquivos. Dá para poder colocar, claro que tem que colocar para armazenar em uma pasta que você tenha permissão como usuário para poder colocar lá naquela pasta, para inserir dados, modificar dados naquela pasta. Se é um caminho de rede, qual caminho de rede, dá para colocar até usuário e senha dentro de um arquivo para todo mundo acessar, então para o SGBD acessar. Então, os dados existem somente nesse nível. Nos demais níveis não tem dado. Tipo, a visão externa, eu faço a conta e apresento algo, certo? Que é um dado derivado, mas em si esse dado não está armazenado se eu não quiser, certo? Existe algo chamado Materialized View, ou seja, uma visão materializada, que é algo matéria, certo? Palpável, que essa é uma visão dos meus dados, mas só que ela vai ficar armazenado lá dentro, certo? Eu posso fazer uma conta, por exemplo, que eu posso estabelecer a quantos alunos pagaram ou quantos alunos estão em dia todos os dias. Então, todo dia, meia-noite, eu faço a conta de quantos alunos estão em dia, quantos alunos estão atrasados, por exemplo, com mensalidade. Então, meia-noite é feita essa conta em toda a estrutura educacional, independente do meu usuário querer fazer essa conta já é feita e armazenada no banco de dados, de forma que toda vez que meu gerente, meu coordenador financeiro, meu diretor quiser olhar se aquele dado meu está certo ou não, ou quantas pessoas pagaram, quantas pessoas não pagaram, quantas pessoas estão em dia ou não, eu venho aqui e acesso diretamente um dado que está realmente armazenado, certo? Então, detalhe que a minha visão não armazena dado, ela permite que eu faça a conta e mostre ao usuário algo, ou então visualize algum dado que já está armazenado, certo? Por isso que eu falei que os dados ficam somente no nível interno, certo? Só lembrando uma questão que eu falei lá no início, falei no vídeo anterior, que nenhum desses conceitos que eu estou colocando aqui, conceitos, tirando os exemplos, os conceitos aqui são meus, são conforme o livro de Elmas Reinavati, certo? Se vocês tiverem dúvida, comente aqui com relação a isso. Se tiver outros exemplos para poder enriquecer nossa explicação, pode colocar aqui para a gente poder fazer como se fosse um fórum bem interessante aqui nos comentários. Com relação ao nível intermediário, que a gente chama de nível conceitual ou esquema conceitual, descreve a estrutura do banco de dados para uma comunidade de usuários. Então, eu descrevo como meu banco de dados vai estar para os meus usuários, lá em cima. Esconde detalhes de implementação e se concentra na descrição das entidades que existem, e na descrição em si de como seriam os tipos de dados, como seriam os relacionamentos, as operações definidas pelos usuários e as restrições. Tudo isso que eu falei aqui, que eu já comentei em aulas anteriores, está exatamente nesse nível conceitual, dizendo exatamente onde está essa descrição desses dados, está aqui. Não é como os dados são armazenados, dados armazenados aqui embaixo no esquema interno, certo? Um modelo de dados conceitual ou modelo de implementação é o que está aqui, no caso é usado dentro do esquema conceitual. O nível externo de visão inclui diversos esquemas externos ou visões do usuário, como eu já comentei. Cada esquema externo descreve uma parte do banco de dados no qual determinado grupo de usuários está interessado e esconde o restante do banco de dados. Só queria deixar claro o seguinte, eu falei que, vamos supor, um usuário tem acesso a uma coisa, outro usuário tem acesso a outra coisa. Quando eu falo usuário, eu posso tanto trabalhar com usuário ou grupo de usuários, conforme está até descrito aqui. Pense o seguinte, eu tenho um usuário da parte financeira e tenho um usuário da parte, o gerente, por exemplo. Às vezes o gerente só tem um, mas o usuário financeiro tem 5, 6. Então posso criar um perfil usuário financeiro, perfil gerente, e eu cadastro um usuário para cada um daqueles tipos. Dentro do SGBD eu posso fazer isso. Além disso, eu posso fazer, por exemplo, dentro de um mesmo banco de dados, de um SGBD, eu posso criar diversos programinhas diferentes. Um programinha para o financeiro, um programinha para a parte contábil, um programinha para a parte de secretaria, por exemplo. Aí eu crio um usuário para cada um dos acessos ao banco de dados. Então, se eu tenho um banco de dados aqui,
eu tenho 4 usuários distintos, então quer dizer que eu vou, para cada um deles eu posso criar um programinha para eles, certo? De forma que um programa desse, um sistema em si, pode ser, vai somente acessar essa porção de dados, não vai acessar as outras porções de dados. Então o que é interessante é isso. Eu posso criar sistemas, de certa forma, diferentes, com permissões diferentes para visualizar, certo? É algo que o SGBD tem possibilidade e convém muito o projetista, o arquiteto do SGBD, do banco de dados, utilizar esses recursos. Cada esquema externo descreve uma parte do banco de dados no qual determinado grupo de usuários está interessado e esconde o restante, que é o caso que eu falei. Quem tem acesso a esse não tem acesso aos demais, certo? Só para ver se eu não perdi nada, nenhum desses conteúdos que eu estava falando aqui. E usa um modelo de dados conceitual, um modelo de implementação que foi estabelecido a partir do DBA. Eu gostaria de ter, vamos supor, uma pessoa liga para o DBA e fala, eu queria ter acesso ao banco de dados tal, fala o nome do banco de dados. Aí o DBA deveria falar, tá bom, por que você quer ter acesso? Porque eu vou desenvolver um aplicativo para determinado funcionário. Tá bom, eu pergunto, quais dados você precisa? Tais dados, ou tais tabelas, ou tais colunas de tais tabelas, certo? O DBA vai e fala, tá bom, vou criar um usuário para você, seu usuário e sua senha vão ser mandados por e-mail, por exemplo, e você vai ter as permissões somente disso. Se tiver faltando alguma coisa, você me fala. E aí, eu não achei algum dado lá. Aí o DBA vai procurar dentre as tabelas quais que tem e vai lá diretamente, vai dar permissão para que aquele usuário visualize aquela tabela e desenvolva aplicativos para que utilize aquela tabela. Não é simplesmente criar acesso para todo mundo fazer o que quiser como usuário do SGBD, não. O ideal é que tenha usuários distintos para perfis distintos. Se é um desenvolvedor de software, se é um mantenedor do banco de dados em si, se é um mantenedor de determinada parte do banco de dados que tenha visões diferentes, com permissões diferentes para poder trabalhar com cada um desses. Então, todos os três esquemas são apenas descrições dos dados. No caso, os dados encontram somente no nível físico, que está aqui. Como eu falei com vocês, os dados são desse símbolo que é o símbolo tradicional de banco de dados e armazenamento do banco de dados. Então, é esses aqui. Daqui para cima é só esquema, só ideia conceitual de como é que funcionaria. Cada grupo de usuários se refere apenas ao seu próprio esquema externo. No caso, eu tenho, como eu falei com vocês, eu tenho 4 perfis, 4 tipos de usuário, eu tenho 4 visualizações diferentes, 4 views ou visões, né? O SGBD deve transformar uma requisição que se refira a um esquema externo em uma solicitação baseada no esquema interno, de modo que possa ser processada e resolvida junto ao banco de dados armazenado. Ou seja, é algo que é transparente para o usuário. Por quê? Ele quer acessar um dado, para esse usuário, o banco de dados é somente aquilo que ele visualiza. Ou seja, é um mini mundo relativo àquilo que ele tem permissão. Pode ser que aquele banco de dados tenha muito mais do que isso. Pode ser que ele tenha, ele não esteja vendo nenhum por cento dos dados que estão no banco de dados. Mas o banco de dados, o SGBD, tem a função de ser transparente de forma que toda requisição vinda dele possa vir e sair daqui, quais dessas aqui ele precisa, quais dessas tabelas ele precisa, quais desses dados dessas tabelas ele precisa. Então, ele vai voltar para ele de forma transparente, de forma, inclusive, otimizada, certo? Se a solicitação envolver uma recuperação de dados, o resultado deve ser reformatado para corresponder à visão do usuário, como é o caso que eu falei. Às vezes eu quero que visualize, por exemplo, ele só tem permissão de visualizar as últimas 5 pessoas que bateram ponto na catraca, por exemplo, a partir do sistema. O SGBD armazena todas as pessoas, as 50 mil pontos que ocorrem por minuto, independente de tamanho da empresa, por exemplo, ele armazena tudo, mas o usuário, ao visualizar, ou aquela visualização, aquele view, aquele sistema, só vai conseguir acessar os últimos 5, por exemplo. Então é algo que dá para poder ser trabalhado desse jeito, do jeito que quiser, certo? No caso, eu posso trabalhar dessa forma, de forma que eu possa tanto formatar os meus dados, quanto gerar dados novos,
que é o caso que eu falei. Eu posso filtrar os dados, ou então posso gerar dados novos, que é o caso que eu falei da contagem, como eu já deixei claro, já falei acho que 2 vezes aqui nesse vídeo. Os processos de transformação solicitações e resultados são chamados mapeamentos ou mappings, que seria esse processo que eu falei com vocês. Eu vou transformar a minha entrada de dados em algo que o usuário realmente quer, independente do que esteja armazenado lá, certo? Uma vez que eu fiz o meu banco de dados bem feito, certo? Vamos trabalhar com essa parte aqui de independência dos dados no próximo vídeo, para que eu tenha vídeos mais ou menos no mesmo tempo, para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Se vocês tiverem dúvida até esse conteúdo nosso aqui de arquitetura do SGBD, eu peço que vocês escrevam aqui como comentário. Peço que vocês cliquem aqui no gostei desse vídeo e compartilhem com seus colegas, para que a gente tenha mais vídeos e mais interações entre as pessoas interessadas na área de banco de dados com relação ao conteúdo que a gente pode estar passando aqui. Se vocês tiverem sugestões de conteúdos, inclusive, coloquem aqui, por favor, para que a gente possa adequar à realidade que vocês necessitam. No mais é isso, obrigado e até o próximo vídeo, que é a continuação dessa aula. Até mais.